Black é um clássico do PlayStation 2 e do primeiro Xbox. O jogo, sem sombra de dúvida, marcou uma época e tá gravado nos nossos corações até hoje. Quem não lembra com carinho da fase da floresta, do cemitério, da fase da ponte? Nesse vídeo a gente vai revisitar as partes mais difíceis desse game. Black é um jogo desafiador e eu tenho certeza que ele fez até os jogadores mais habilidosos suarem frio. Fala galera, aqui é o Lucas e você está assistindo o meu canal de games. Tudo bem com vocês, pessoal? E estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez as partes mais difíceis do clássico, o jogo icônico do PlayStation 2 e do primeiro Xbox. Bom, vamos lá. Antes da gente relembrar todas essas partes, deixa eu contar um pouquinho da minha experiência pessoal com o jogo. Infelizmente pra mim, eu não sou aquele jogador que curtiu esse game na época. Eu passei por ele, mas eu acabei não mergulhando de fato, não jogando até o final. Talvez os novos inscritos não saibam, mas eu fazia muitas lives aqui no canal. Então os inscritos sempre pediram pra mim: Lucas, joga Black, por favor, você nunca jogou Black. É um jogo marcante, é maravilhoso, é desafiador, você não vai se arrepender. Até que um certo dia eu dei uma chance pro jogo e que alegria, que felicidade, que jogaço, galera. Eu passei a entender porque esse jogo marcou a vida dos jogadores. E eu digo pra vocês, na minha opinião, esse jogo, a nível de importância, de nostalgia, ele tá num nível de Resident Evil 4, God of War, o primeiro. É aquele jogo que marca, igual carimbo, saca? Não é à toa que a galera se sente tão nostálgica quando ouve falar em Black. E eu aproveitei pra trazer essa lista pra vocês aqui, porque eu acabei de jogar o game novamente. Que felicidade tá trazendo esse vídeo pra vocês, até porque o Black se tornou pra mim aquele jogo de cabeceira, saca? Aquele jogo que eu sempre vou revisitar, hora ou outra. Olha, agora com relação às fases, a primeira fase é uma introdução ao jogo, né? Você começa naquela sala, de presente você ganha uma shotgun e ali você descobre que você pode se divertir muito com o Black em apenas uma sala fechada, por conta da destruição dos objetos e do cenário. Você sente que o jogo é desafiador, você passando por essa fase, mas é uma fase curta, né? E não é tão desafiador assim, você acaba sentindo um gostinho, é verdade, mas o desafio vem na segunda fase, para ser mais exato. Ela não é uma fase tão difícil, mas ela é uma fase longa, galera. Aliás, vocês sabem que as fases em Black, elas são longas. Pra mim, é um dos grandes charmes desse jogo, o desafio. Porque além da dificuldade, você fica preocupado a todo momento em não morrer. Até porque, dependendo do ponto que você morre, você acaba tendo que voltar toda a fase ou toda a parte do checkpoint. E essa fase é uma fase longa, onde você começa ali com a sua Glock, com o silenciador, experimentando um pouco do elemento stealth do jogo. Na primeira parte tem alguns soldados, diferentes caminhos. E agora, rejogando, eu conheço essa fase. Eu morri em uma parte antes do checkpoint e fiquei tentando dar continue ali, só que o jogo não ia. Ele ficava me perguntando algo do tipo: voltar, você vai perder todo o seu progresso, tá? E eu não tava lembrando ali, aí depois que eu lembrei, caracas, verdade, os checkpoints. Então há essa tensão nessa fase. Até porque você tá se acostumando com o game e com as mecânicas, pra vocês terem noção. Até eu que já joguei bastante o jogo, já zerei, parando pra jogar depois de alguns anos, eu senti uma certa dificuldade, porque você não lembra de tudo. Os controles desse jogo, eles são bem diferentes dos controles que a gente conhece hoje pros jogos
de FPS, então é mais uma coisa para você se preocupar. A área da fazenda também tem vários inimigos, as construções altas, vários atiradores escondidos. Nessa fase acaba tendo algumas pegadinhas, algumas emboscadas, principalmente para você que tá querendo fazer todos os extras, coletar todos os itens. Pode ser uma parte bem frustrante. Então é nessa fase que você acaba entendendo. Putz, esse jogo é desafiador. Então, como eu falei, mais por conta da curva de aprendizado e também por conta da extensão da fase. Bring it in. Ah, e um detalhe interessante que eu já ia me esquecendo com relação a essa fase. Não é nela que você encontra o primeiro inimigo com o RPG, na primeira fase já tem, mas nessa fase, depois de uma parte, ele acaba aparecendo tão de surpresa e ele pode arruinar a sua partida. Ele é marcante pra mim também. Bom, vamos lá, agora a próxima fase. Será que essa lista vai seguir uma ordem cronológica entre elas? Quem jogou o game já deve imaginar qual é a parte mais difícil de Black, mas eu não vou dar esse spoiler aqui. Continuamos em ordem cronológica sim, a terceira fase. A fase do cemitério. Teve muito jogador que dropou o jogo aqui, tá? Até porque nessa fase do cemitério, você passa a conhecer os snipers. E vocês sabem, os tiros doem. Literalmente, porque arranca muita energia. Que fase da hora! Você tem que ir andando devagar, usando as lápides como cobertura, e os atiradores ficam em pontos estratégicos. Até você perceber de onde estão vindo os tiros, você tem que tomar muito cuidado. Move to better cover. Contact! Target 100 building to your front, 2 o'clock. Para o nosso alívio, em uma construção logo à frente, você consegue pegar uma sniper. E ali você pode tomar o teu tempo, você tem uma cobertura melhor, então dá para você fazer uma limpa antes de voltar para campo novamente. Depois, logo à frente, a gente tem uma parte importante dessa fase, que é o Scrapyard, o ferro velho, ou melhor, o depósito de sucata. Pô, o level design desse jogo é sensacional. Fora os locais icônicos, como eu falei pra vocês, pô, a fase da floresta, a fase do cemitério, a fase da ponte, que é marcante demais. Nessa fase, por exemplo, você tem duas áreas icônicas, a parte do cemitério e a parte do depósito de sucata. E nessa segunda parte, o jogo coloca contra você vários atiradores com RPG. Então é aquilo, como o espaço é amplo, até você perceber de onde tá vindo o tiro, você já pode ter morrido e perdido todo o seu progresso, o que é frustrante. Claro que é um dos elementos que torna esse jogo tão emocionante. Bom, então até agora nós seguimos em ordem cronológica, nós falamos da fase 2, a fase da floresta, e a fase 3, que é a do cemitério e do depósito de sucata. Agora nós vamos para fase 7, a icônica fase da ponte. E essa travessia pela ponte, galera, é um momento crítico, porque a fase tem muitos inimigos atirando de várias posições. É claro que o que ajuda o jogador são os veículos explosivos no caminho. Aliás, tem muitas partes nas outras fases que você pode e deve sempre usufruir disso. Até porque vai facilitar a sua vida e contribuir demais para o espetáculo. Só que você não tem tanta cobertura disponível assim na fase da ponte. Então
Então é muito arriscado avançar. E o que eu gosto muito nesse jogo é a verticalidade que você tem nas fases. Em algumas, principalmente como a fase da ponte. Porque você tem atirador em cima, atirador embaixo, atirador na altura da sua vista. O jogo é sensacional nesse sentido. Então é aquela progressão lenta que exige de você paciência, boa pontaria. Eu em live jogando esse jogo, era cuidado total. Os inscritos tinham que ter paciência, porque quando você morre é muito frustrante. Então imagina você morrer em live, onde tá todo mundo ali na expectativa com você, esperando avançar, e você morre e volta tudo. Então eu confesso pra vocês que eu ia com muita paciência, não só nessa fase aqui, tá em todas. E essa fase ela tem um quê de maldade, porque logo ali na frente, perto do final dela, você tem alguns explosivos ali pelo chão. Então é importante que de longe você limpe eles ali, ou use esses explosivos contra os inimigos, pra você não ter surpresinha ali na frente. Porque qualquer quantidade de HP perdida ali pode ser crucial pro seu sucesso ou fracasso. Agora nós vamos para a fase da fábrica. Eu pelo menos sempre chamei assim, fase da fábrica. Eu creio que seja a fase da refinaria de óleo. Wire the target. We're behind schedule. Blow the equipment and get out of there ASAP. Out. Olha, vamos lá, eu confesso pra vocês que eu não encontro, na verdade, tantos problemas nessa fase. Até porque você tá muito mais acostumado com o jogo, você passa a usar mais os headshots. Eu tenho uma manha, entre aspas, que eu atiro sempre na linha do peito do inimigo e vou subindo. Até porque os inimigos são esponjas de bala nesse jogo. Só que ele respeita muito o headshot. Se você acertar um tiro certeiro na cabeça, pronto. Vamos lá, calma, eu tô vendo aqui, eu acho que eu tô confundindo a fase da fábrica com o estaleiro, onde ficam os barcos e os navios. São duas fases diferentes, mas eu vou englobar elas duas nesse tópico aqui, beleza? Até porque essas duas fases, elas são bem parecidas. Nessas fases, eu percebo que o jogo tem uma IA mais agressiva. Em algumas partes, os atiradores realmente, eles partem pra cima de você. Tem muito inimigo com shotgun nesse jogo, e os inimigos com shotgun, pra mim, eles são assim, um símbolo da dificuldade de Black. Porque se você não tiver um timing ali no recarregamento das suas armas, que é um elemento importante no gameplay do jogo, se você não tiver granadas o suficiente, meu Deus, você passa aperto com esses caras. Então é aquilo, surgiu um inimigo com escopeta, você senta a bala nele, se você não se saiu muito bem, é aquele esquema, joga a granadinha no pé dele, para ele não fugir, você continua atirando. Só que como os recursos são limitados, não é toda hora que você consegue fazer isso, né? O que, como eu falei, acaba deixando essas duas fases bem desafiadoras. Além de que, na fase do estaleiro, tem um ponto que você chega que tem dois ou três snipers, eu creio, salvo engano, até rejogando o jogo, passando por essa parte, eu não me lembrei. E assim, são tiros que espetam a alma, assim. Arranca muito, muito HP. E aquele negócio com vários inimigos chegando até você, aquele tiroteio, aquele desespero todo, até você encontrar, você perceber onde eles estão e você conseguir acertar eles, o risco de morte aqui é grande. Eu não sei, eu peguei uma bronca desses snipers, parece que os tiros deles, parece que eles sugam mais do que os tiros dos snipers lá na terceira fase, na fase do cemitério.
Bom, agora eu quero deixar essa parte na íntegra e nos detalhes para vocês, porque ela quase não entrou nesse vídeo. Isso porque eu tava usufruindo do meu benefício conquistado, munição infinita. Como eu falei para vocês, não é a primeira vez que eu jogo o jogo. E tava abusando, é verdade, na hora que a parada complicava. Isso porque, como vocês estão vendo, eu estou em posse de uma RPG. Mas não se enganem, essa parte do asilo é muito tenebrosa. Para vocês terem noção, o som ambiente desse cenário já te causa calafrios. E nessa parte tem os atiradores na parte de cima, tem vários inimigos com escopeta. Você tem que observar muito bem o seu HP e a quantidade de dano que você tá levando para não ficar sem kit médico, porque se isso acontecer, a pressão vai tomar conta dos seus dedos, o controle chega a tremer. E depois de ter derrotado uma onda de inimigos, vocês estão vendo que eu tô seguindo normalmente na minha cabeça, progredindo na fase. Só que de repente, do nada, eu percebo que eu tô tomando dano, só que eu demoro pra entender de onde esses ataques estão vindo. E pra minha surpresa, mais uma leva de inimigos, dessa vez me pegando pelas costas. Olha lá, hein? Da parte que eu tinha acabado de passar, a parte dos chuveiros. Falar pra vocês, uma baita surpresa desagradável. Bom, agora chegamos finalmente para a última parte, a parte mais difícil do Black. Eu tenho certeza que vocês já sabem, a última fase como um todo. E especialmente a última parte, aquilo é insanidade. Essa é considerada por muitos a fase mais difícil do jogo, não é só por mim não. Especialmente no hard, isso aqui fica insano. Eu não sei se tem algum jogador que acha alguma outra parte do Black mais difícil do que essa fase, especialmente a parte final, como eu falei pra vocês. Não sei, deve ser louco. Porque a última parte dessa missão, galera, envolve você enfrentar uma quantidade massiva de inimigos, vindo de todos os lados. O tiroteio é intenso e muita pouca margem pra erro. Então existe muita habilidade do jogador, muita rapidez, você precisa gerenciar sua munição, sua saúde. Essa parte é brutal. Ela exige de você uma movimentação muito rápida e precisão na hora de acabar com os inimigos. Então você tem que aproveitar todos os pontos explosivos da área para eliminar a maior quantidade de inimigos possível. Os headshots com certeza vão fazer a diferença aqui nessa parte, principalmente quando você enfrentar os inimigos com coletes, então você fica igual uma barata tonta ali, se movimentando a todo momento.
Eu sou bem covarde nessa fase, principalmente nessa última parte. Tem o túnel onde você passa, onde você chega nessa última área. Então ali é um ponto sem volta, a partir da hora que você entra, acabou. Então eu fico ali matando o maior número de inimigos possível, mas mesmo assim não é o suficiente. Tem uma hora que você tem que entrar ali e bater de frente com o caos. Que desespero! E nessa fase a gente não pode esquecer também que ela tem uma maior verticalidade, a IA tá muito mais agressiva. É a fase onde você pega a Magnum também e acaba com os inimigos com um tiro. E além dos inimigos com shotgun, nessa fase você tem os inimigos com escudo e com a Magnum. Então assim, é desesperador quando você vê eles chegando. Agora voltando para a última parte, galera, depois de toda essa confusão, quando você consegue superar esse nível, quando você zera o jogo, a sensação de satisfação é muito grande. Tem muito desenvolvedor hoje que subestima esse fator desafio. Querem fazer jogos para todo mundo, jogos acessíveis, acabam fazendo jogos para ninguém. É muito gratificante passar por todas essas fases que eu falei para vocês, o nível de tensão quando você tá jogando, me lembra muito o modo punitivo do The Last of Us, tanto do parte 1 quanto do parte 2. São modos que eu adoro, eu amo jogar, principalmente em live aqui com vocês. Então assim, eu guardo esse jogo no meu coração, eu sempre vou estar revisitando ele, mas é claro que agora eu quero saber de vocês através dos comentários. Compartilha aí com a gente a experiência que vocês tiveram com Black. Na sua opinião, quais são as partes mais difíceis do Black, clássico do PlayStation 2 e do primeiro Xbox? Aguardo vocês, que alegria estar produzindo um vídeo sobre esse jogo aqui, pessoal. Obrigado a galera da casa pelo like no início do vídeo, obrigado pela confiança e audiência de sempre. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo ao meu canal de games. Obrigado pelo seu like, pela sua inscrição. Agora é o seguinte, não esquece de ativar o seu sininho das notificações para os próximos vídeos. É isso, galera, um beijo, um abraço. Fui, pessoal. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.